oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à videoaula de hoje. Nesta aula, nós faremos a leitura de um conto e trabalharemos algumas questões relacionadas a esse gênero textual. Eu gostaria, antes de nós iniciarmos essas atividades, que vocês anotassem em seus cadernos as informações referentes ao cabeçalho, escrevendo o nome da escola Terra Mater, a data da aula de hoje, dia 25 de junho, quinta-feira, e o conteúdo e a habilidade você não precisa copiar em seu caderno, porque são as mesmas informações da aula de ontem, então não é necessário repetir. Então o gênero textual, conto, é o conteúdo que nós estamos estudando, e a habilidade consiste em ler e interpretar o conto. Para hoje nós faremos juntos alguns exercícios seguidos de correção. Eu encaminhei para vocês um conto intitulado Bom Tempo Sem Tempo, do autor Carlos Drummond de Andrade. Nós faremos a leitura dele e realizaremos essas atividades que você também recebeu por slides. Vamos à leitura então? Bom tempo sem tempo. Não chovia meses a fio, ou chovia demais. As plantas secavam, os animais morriam, os moradores emigravam. As plantas submergiam, os animais morriam, as pessoas não tinham tempo de emigrar. Assim era a vida naquele lugar privilegiado, onde medrava tudo para todos, havendo bom tempo. Mas não havia bom tempo, havia o exagero dos elementos. O mágico chegou para reorganizar a vida e mandou que as chuvas cessassem. Cessaram. Ordenou que a seca findasse. Findou. Sobreveio um tempo temperado, ameno, bom para tudo, e os moradores estranharam. Assim também não é possível, diziam. Podemos fazer tantas coisas boas ao mesmo tempo que não há tempo para fazê-las. Antes, quando estiava ou chovia um pouco, isto é, no intervalo das grandes enchentes ou das grandes secas, a gente aproveitava para fazer alguma coisa. Se o sol abrasava, podíamos fugir. Se a água vinha em cada dupa, os que escapavam tinham que contar. Quem voltasse do êxodo vinha de alma nova. Quem sobrevivesse à enchente era proclamado herói. Mas agora, tudo normal, como aproveitar tantas condições estupendas se não temos capacidade para isto? Queriam linchar o mágico, mas ele fugiu a toda. Bom, vamos à primeira questão então. Após a leitura do enunciado, é necessário que você coloque uma pausa para ter tempo hábil de elaborar a sua resposta e depois retorne para confirmar, ok? Bom, questão número 1. O autor, embora não faça uso de travessões ou aspas, dá voz às personagens e assim elas falam diretamente ao leitor. Que passagem extraída do texto exemplifica isso? Faça a leitura das alternativas para tentar localizar a resposta. Coloque uma pausa, por favor. Vamos à resposta, então? Bom, alternativa C. Podemos fazer tantas coisas boas ao mesmo tempo que não há tempo para fazê-las. Nós temos aí evidenciado, então, a fala das personagens, mesmo sem o uso do recurso do travessão, ok? Próxima questão. O desfecho do conto confirma que o mágico chegou para reorganizar a vida e não para organizá-la. Explique essa afirmativa. Bom, a vida já estava organizada, né, antes da chegada do mágico. Havia períodos de estiagem ou períodos chuvosos. Não havia bom tempo nunca, mas as pessoas já estavam acostumadas, já sabiam como agir em relação a essa realidade. E aí quando o mágico chega e torna o tempo bom para tudo, ele reorganizou a vida, no sentido de que, com o tempo sempre bom, as pessoas podiam fazer o que quisessem a qualquer hora. Isso tornou a vida delas previsível, sem graça, e elas se sentiram incapazes de lidar com essa nova realidade, com essa nova situação. Vamos então para a questão número 3. A reação das pessoas às ações implementadas pelo mágico confirmam que o ser humano é, em sua essência, alternativa A, constante, B, flexível, C, insaciável e D, volúvel. O que você considera que é uma característica do ser humano em relação a isso? Bom, certamente a alternativa C, insaciável, né? Porque demonstra que as pessoas são insatisfeitas, independente do que aconteça, às vezes as coisas nunca ficam tão boas como elas querem, né? Então demonstra aí
uma natureza insaciável. Próxima questão. Esse texto que você leu é um conto, gênero textual do domínio literário, e nele predomina a sequência narrativa. Que elementos do texto são marcas típicas dessa sequência, da sequência narrativa? Bom, nós podemos citar o predomínio de verbos no pretérito, então muitos verbos no passado, ações que se desenrolam no tempo, é uma sucessão de eventos. Nós temos também a presença do narrador e também de personagens. Nós temos a composição de uma situação inicial, de um conflito, de um clímax e de um desfecho, né? Então, um processo que é constituído de início, meio e fim. Que características do texto lido o inserem no domínio literário? Bom, primeiramente nós temos que analisar que nesse conto cria-se uma nova realidade, né? Dentro dessa narrativa há uma nova realidade. Então, explora-se o fantástico, né, com a figura de uma personagem capaz de comandar os fenômenos da natureza. Nós temos também personagens, trabalha-se também intencionalmente a linguagem por meio da exploração de recursos como jogo de palavras, a inserção da voz de personagens sem nenhuma marcação de pontuação, ou seja, pela ausência dos travessões, para separar, distinguir o que é falar do narrador e fala da personagem, né? Nós temos também o uso de frases curtas, uso de orações coordenadas numa determinada sequência. Então, tudo isso acaba demonstrando o cuidado, né, estético com a linguagem. E agora, a última questão. Descreva os seguintes estágios desse conto que você leu. Então, você precisa localizar agora a situação inicial, complicação, clímax e desfecho. Então, faça a leitura do conto novamente para tentar localizar cada um desses estágios, cada uma dessas etapas. Bom, qual é a situação inicial, né? Em determinado lugar, nunca faz tempo bom, ora não chove nada e vem a seca, ou chove demais e tudo fica inundado. Então eu tenho uma contextualização para que o leitor perceba esse cenário, perceba esse local. E aí nós temos também uma complicação. Qual é a complicação que surge, né? Essa chegada do mágico, né? Que chega e resolve reorganizar, né? Reorganizar a vida de todos. Surge aí uma complicação. E o clímax, qual é? Bom, o lugar passa, com a presença desse mágico, né? Ele passa a ter um tempo bom, e isso faz com que as pessoas se sintam perdidas, se sintam deslocadas no próprio ambiente, né? E insatisfeitas. E eu tenho ali o desfecho. Bom, então, diante dessa insatisfação das pessoas, elas decidem linchar o mágico, né? Mas ele foge. Então, nós temos aí 4 etapas que são características marcantes do gênero textual conto. Como atividade, eu encaminhei para vocês a leitura de alguns contos que você deverá pesquisar na internet. Você deverá, durante a leitura de cada um desses contos, localizar a cosmovisão do autor, isto é, a visão que ele tem, né, a forma como ele entende o mundo, o ser humano e a vida, né? O que é possível extrair do conto lido? É essa sua função, ok? Após a leitura de cada um dos contos. Certamente você gostará de todos, porque todos têm temáticas muito interessantes. E a segunda atividade é a produção de texto, que está ali na página 11. Então você deverá levar em consideração as informações e os critérios para produzir este conto. Okay? Então vamos lá, inspirado por uma dessas temáticas, as temáticas lidas nesses contos que eu propus ali para leitura, ou por outra de sua livre escolha, produza um conto atendendo às principais características do gênero listadas a seguir. Então, texto relativamente curto, predominantemente narrativo, mas com possibilidade de frases ou parágrafos descritivos. Foco narrativo livre, pode ser tanto em primeira como em terceira pessoa. Espaço e tempo definidos. Normalmente isso acontece ali na situação inicial, então lembre-se de colocar lá. Apresentação do conflito, do clímax e do desfecho. A cosmovisão, né, a forma de perceber o mundo e as pessoas, a perceber a vida, né, preciso mencionar também. Emprego de todos os tipos de discurso. Discurso direto, reprodução fiel das falas dos personagens. Indireto, o narrador expressa com suas palavras o que as personagens disseram. E um título
bastante original, ok? Na página seguinte, 12, há uma tabela para que você possa fazer uma revisão do seu texto para perceber se houve alguma falha, se algo precisa ser melhorado, aperfeiçoado, ok? Desejo a vocês um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço!